Você caminha sozinho. O vento das colinas açoita o seu rosto com um frio cortante. Mas há algo mais pesado que o gelo no ar. O cheiro das cinzas antigas. Ele gruda na língua, amargo, como se cada sopro do vento carregasse fragmentos do que um dia foi lá. À sua frente, o horizonte está morto. As nuvens se enrolam sobre as montanhas de Corvat, como serpentes sufocando um coração antigo. Do solo rachado, veios de fumaça escapam por fendas na rocha, trazendo o calor de um fogo que nunca se apaga. Você sente isso no ar, como se a própria terra respirasse através das chamas presas nas entranhas do mundo. Seu machado pesa na mão direita, o cabo, áspero e gasto, está moldado aos seus dedos por anos de uso. Cada detalhe na madeira guarda uma história. Irmãos tombados, inimigos derrotados, feridas que jamais cicatrizaram. Ao olhar para ele, você não vê apenas uma arma. Vê a herança dos martelos de ferro. Mas o brasão que carregava orgulho hoje pesa como culpa. Você se lembra do último dia. O chão tremia. As paredes das minas choravam fumaça e calor. Ouviu os gritos do seu clã ecoando nas galerias, cortados por um rugido que não parecia deste mundo. Feitran, o devorador escarlate. A lembrança é tão viva que sente o calor dele queimando a pele outra vez. O dragão vermelho, antigo como a própria rocha, cuspindo fogo líquido que derretia aço e carne como se fossem feitos de cera. Você se lembra do rosto de seu pai, cobertos por fuligem e sangue, quando ouviu dele as últimas palavras. Não deixe que ele leve nosso nome para o esquecimento. O juramento que fez naquele dia te trouxe até aqui. O silêncio ao redor é espesso demais. Não há pássaros, não há insetos, nem mesmo o sussurro das árvores ousa desafiar o vento. E então, nesse silêncio sufocante que você ouve, um rugido distante. Ele reverbera pelas pedras sob os seus pés, vibrando no peito como um trovão afogado. Seu coração aperta. Ele sabe que você voltou. Os portões ancestrais surgem diante de você, imponentes e mutilados. Duas colossais portas de ferro negro, outrora gravadas com runas douradas, agora marcadas por queimaduras profundas. O brasão dos martelos de ferro, o martelo sobre a bigorna, está rachado ao meio, partido com a memória de seu povo. Você estende a mão, tocando o frio do metal coberto de fuligem. A ferrugem se desfaz entre seus dedos, e com ela se vai um pedaço do que foi a sua casa. Mas não há tempo para o luto. Um som rompe o silêncio. Passos arrastados,
Raspar de unhas na pedra, o som vem de trás, crescendo, lento, úmido, doentio. Você gira o corpo instintivamente, o machado já é erguido, e então os vê. Eles eram anões. Um dia. Agora são sombras do que foram. Pele cinzenta e queimada, ossos marcando a carne, olhos vermelhos brilhando como brasas presas em caveiras rachadas. Cada respiração deles solta uma fumaça negra e espessa, e o cheiro de enxofre invade suas narinas. Eles avançam. O primeiro salta sobre você com um grito gutural. Seu corpo reage antes mesmo da mente pensar. O machado desce com um estalo seco, atravessando a clavícula, carne e osso em um único golpe. O sangue quente espirra no seu rosto, queimando como se carregasse brasas líquidas. Outro vem pela sua esquerda. Você gira o corpo. O machado corta o ar com um assovio grave e encontra o pescoço da criatura. Sente a lâmina vibrar quando atravessa a vértebra, o peso morto caindo sobre seus pés. Mas eles são muitos. Cada um que cai parece arrastar outro com ele, como se a montanha vomitasse sua própria maldição. Seus músculos ardem, a respiração sai entrecortada, o peito queimando com cada fôlego. Mas não há escolha, não há recuo. Cada golpe que desfere é mais do que sobrevivência. É um grito contra o esquecimento. Quando o último deles despenca ao chão, você está coberto de sangue e suor. O silêncio retorna, pesado, sufocante. Seu corpo treme. O machado está escorregadio nas mãos. O gosto metálico na boca mistura sangue e poeira. E então você sente um calor vindo do portão. Não calor, fogo. Um sopro abafado que escapa pelas fendas da rocha. E junto com ele, uma voz profunda, antiga, quente como magma. Venha, pequeno martelo. Venha reclamar o que acredita ser seu. Seus dedos se fecham ao redor do cabo do machado. Não há volta. A montanha te chama e o inferno espera por você. O portão cede com um gemido grave, arrastando ferro contra a pedra. O som ecoa pelas encostas como um chamado fúnebre. Você avança um passo, sentindo o chão frio sob as botas, e a penumbra engole tudo atrás de você. O ar muda, é denso, sufocante, pesado como fumaça velha. Cada respiração traz o gosto amargo de enxofre e poeira queimada. Você sente os pulmões arderem a cada fôlego, e por um instante tem a impressão de que a própria montanha tenta te expulsar dali, como um corpo rejeitando o veneno. O corredor inicial se abre diante de você, largo e alto, o bastante para que 3 anões passassem lado a lado com bandeiras erguidas. Um dia, essas galerias foram orgulho e canção. Hoje, são apenas sepulcro e silêncio.
As paredes ainda guardam os entalhes antigos, runas douradas, símbolos de clãs extintos, glórias esquecidas, mas a fuligem cobre tudo. Alguns desenhos estão riscados, outros queimados até se tornarem manchas negras. Onde antes havia história, hoje só restam cicatrizes. Você toca a pedra com a ponta dos dedos, sente o frio antigo, mas há algo mais, um tremor sutil, quase imperceptível. É como se a montanha tivesse um coração e ele estivesse batendo. O eco dos seus passos acompanha você como um sussurro zombeteiro. Cada som parece maior aqui dentro. Cada respiração parece que o ar se torna mais pesado. E há um momento em que você se pergunta se vai conseguir avançar sem sufocar. Mas então, ouve um estalo, algo se quebra, distante. Você congela, segura o machado com mais firmeza. A tensão enche o ar como um fio de aço prestes a partir. Nada. Apenas o silêncio. Novamente. Silêncio demais. Então, algo surge ao seu lado. Uma coluna de pedra caída, coberta de musgo seco e rachaduras. Você se aproxima com cuidado e vê o que há sobre ela. Ossos, restos de armaduras anãs, carbonizadas e defumadas pelo calor, enterradas na poeira. Entre os restos, uma inscrição quase ilegível, gravada à faca no metal retorcido. Que Moradin nos guarde, o fogo nunca dorme. O aperto no peito aumenta. Agora, cada sombra parece mais profunda. Você segue em frente, atravessando um arco de pedra quebrado, e o corredor se estreita, o teto desce, e a escuridão se aproxima tanto que parece tocar a sua pele. A única luz vem da lamparina que carrega presa à cintura. Chama fraca, trêmula, como se o próprio fogo tivesse medo daquele lugar. E então, você vê. O chão à frente está marcado por símbolos antigos, runas talhadas em padrões circulares. Reconhece o trabalho, armadilhas anãs, feitas para impedir invasores. Mas agora, você é o invasor. Dá um passo hesitante, calculado onde pisar. O peso do machado te desequilibra e o suor escorre pelas têmporas, queimando os olhos. Um segundo passo, o terceiro. A cada avanço o medo de ar cresce como uma mão fria envolvendo seu pescoço. Um barulho sutil quebra o silêncio, um clique seco. O chão explode sob você. Estilhaços de pedra voam. O impacto te arremessa contra a parede mais próxima. O ouvido zunindo, o peito ardendo, a respiração pesada. Quando força os olhos a se abrirem, vê o que a armadilha libertou. Lanças retráteis cobertas de ferrugem. Ainda tremendo, a poucos metros de distância do seu rosto. Você respira fundo, os pulmões implorando por ar, mas o perigo não acabou. Dos corredores laterais, uma movimentação, o som de garras contra a pedra, o sussurrar de algo rastejando no escuro.
Você se ergue com dificuldade, machado em mãos, e sente os músculos pulsarem sob o peso da armadura. O suor escorre pela nuca, gelado, apesar do calor sufocante que vem do fundo da montanha. E então, eles surgem, 6 criaturas, de pele escamosa e olhos amarelados. Não são anões dessa vez, são coisas diferentes, deformidades nascidas da presença do dragão. Membros alongados, bocas cheias de dentes irregulares e um cheiro podre que te atinge como um soco. O primeiro corre sobre 4 patas, rápido demais. Você recua meio passo e gira o machado, sentindo o impacto ressoar pelos braços. O sangue negro espirra, quente, e a criatura cai contorcendo-se no chão. Mas as outras não hesitam. Saltam sobre você, garras rasgando o ar, e o corredor se enche de gritos. A luta é brutal. Não há espaço para esquivas elaboradas ou golpes calculados. Cada movimento é instinto. Cada giro do machado evitou morte. A cada impacto, seus músculos ardem mais. A lamparina cai no chão, quebrando, e a chama morre. Agora é só você e a escuridão. Quando o último corpo cai, o silêncio volta, mais pesado do que nunca. Seus ouvidos unem, o sangue pinga na pedra, lento, cadenciado. Você se apoia no cabo do machado, o peito subindo e descendo em espasmos. E então, no fundo daquele corredor, uma luz, laranja, pulsante, como se a própria montanha respirasse fogo. O caminho te chama para mais fundo, e dentro de você, algo sussurra. Ainda é cedo para temer. O pior ainda não despertou. O corredor se estreita, forçando você a inclinar os ombros para passar. A pedra úmida roça na armadura, soltando pequenos grãos de poeira que grudam na pele suada. O cheiro de enxofre ficou para trás. Aqui, o ar é diferente, mais frio, mais antigo. A lamparina se foi. Apenas o brilho alaranjado, vindo do fundo da montanha, guia os seus passos. Essa luz pulsa como o batimento de um coração, um ritmo irregular que acompanha o som do seu próprio sangue nos ouvidos. Você respira fundo, o ar é seco, áspero, arranha a garganta. Cada passo ecoa pelo vazio, e por um instante tem a sensação de que não está sozinho. E então o vê, o portão esquecido, uma parede colossal de pedra negra, cravado com runas douradas que agora estão apagadas, cobertas por fissuras profundas, o símbolo do seu clã, o martelo sobre a bigorna. Não está partido aqui, está raspado, como se alguém tivesse arrancado a própria história com unhas e garras, até restarem apenas cicatrizes na rocha. Você se aproxima. A cada passo, o ar parece mais pesado. O chão está coberto por ossos, alguns queimados, outros intactos, mas todos amontoados como oferendas. As bordas dos elmos estão derretidas, o símbolo do clã borrado, indistinguíveis. E então, algo sussurra. Durgan. O som não vem dos corredores, não vem de sua mente.
Ele está aqui, virando o corpo, o machado firme nas mãos. Nada, apenas sombras que se esticam pelas paredes. O suor escorre pela nuca, gelado, apesar do calor abafado do fundo da montanha. Um segundo sussurro, mais próximo. Por que você voltou? O ar se torna mais pesado, denso demais para respirar. Uma corrente fria serpenteia por entre as pedras, e com ela, uma presença que te envolve, como um abraço do além. Então, surgem. Primeiro, são apenas vultos, depois, formas, espíritos anões, rostos familiares, barbas longas, olhos que um dia brilharam com orgulho. Agora, seus corpos são feitos de cinzas e de sombra, e suas vozes carregam um lamento que ecoa pela galeria. Você nos deixou queimar. O clã sangrou. Você fugiu. O ouro não é mais nosso. As palavras atravessam você como lâminas. A raiva cresce, mas junto dela vem a dúvida. Será que poderia ter salvo alguém? O peso da culpa cai sobre os ombros com uma bigorna. Os espíritos se aproximam, o chão treme sob seus pés. Você recua um passo, depois outro. A mão no cabo do machado está úmida, escorregadia de suor, mas você o segura com força, tentando afastar a ideia absurda que nasce na mente. Eles têm razão. Um deles avança, o rosto você reconhece. É o de Train, martelo de ferro, seu tio caído na invasão. A barba cinzenta flutua como fumaça. Os olhos brilham num branco vazio. Ele fala, mas a voz não é dele. O fogo consome tudo. Durga, você também será dele. A lâmina vem de cima. Você ergue o machado. O choque entre aço e espectro produzindo um som agudo, como 1000 sinos rachados toclados ao mesmo tempo. A vibração percorre seus braços, fazendo os ossos tremerem. Você gira o corpo, corta o ar, sente a resistência da sombra se desmanchar na lâmina, mas onde um cai, outros surgem. São muitos, demais. Eles não sangram, não gritam. Cada golpe que desfere atravessa carne que não existe, ossos que não estão ali. Mas eles conseguem te ferir. Não no corpo, e sim na mente. Cada toque é frio, profundo, como se sugasse memórias, arrancando pedaços de quem você é. Você percebe que está ofegante. Cada respiração vem acompanhado de uma vertigem crescente. O calor da batalha mistura-se ao frio cortante dos espíritos, e a sensação é sufocante. Mas então, tudo para. O portão treme. Lentamente, uma rachadura no centro se abre, revelando um sopro quente que cheira a ferro derretido. Da fenda, uma luz alaranjada invade o corredor e uma risada grave ecoa pelo espaço. Deixe-os, pequeno martelo. Eles já são meus.
Os espíritos recuam, engolidos pela rachadura que pulsa fogo. O silêncio retorna, mas é um silêncio errado, denso demais, como se escondesse algo muito maior. Você ergue o machado, respira fundo. A próxima porta está aberta e pela primeira vez você sente que entrou no território dele. O portão atrás de você arranjou se fechar, abafando qualquer som vindo das galerias antigas. O eco final morre rápido, engolido por um silêncio espesso, sufocante. O chão agora está quente, o calor sobe pelas botas, atravessa a sola, alcança os músculos da perna. É como andar sobre uma forja acesa, cada passo dói. O corredor se abre em um salão colossal. O teto é tão alto que se perde na fumaça densa que cai das fendas, ondulando como véus vivos. A cada respiração, o ar entra pesado, saturado com o cheiro de ferro derretido e enxofre. O suor desce em rios pela têmpora, mas é inútil limpá-lo. No instante seguinte, volta mais forte. O som que acompanha o ambiente não é silêncio, é respiração, lenta, profunda. Não sabe se vem das chamas ou da própria pedra, mas está lá, constante, como se a montanha estivesse viva. Você se lembra das histórias antigas? No coração da montanha, o sangue do mundo ferve, e nele dragões dormem. Um arrepio te atravessa, mesmo no calor sufocante. À frente, o caminho se divide. 2 corredores, ambos iluminados por um brilho vermelho vindo das profundezas. Um vento seco sopra da esquerda, trazendo um cheiro ácido, como carne queimada. Da direita, um som, um martelar distante, ritmado, metálico, constante. Você avança pelo da direita. Os martelos chamam como ecos da sua própria forja. As paredes são cobertas por marcas profundas de garra. Não recente, antigas. A pedra, tão dura quanto o ferro, parece ter sido rasgada como argila. De repente, algo estala acima. Olhando, não há teto, apenas um vazio escuro coberto por fumaça, como se a própria montanha tivesse sido oca. Um vulto atravessa a fumaça, rápido demais para ser visto claramente, mas grande, grande demais. O martelar cessa, e então você ouve a voz, não no salão, mas dentro da sua cabeça. Pequeno martelo. A pressão do crânio aumenta, um zumbido baixo, quase insuportável. A voz não fala, ela invade. Tantos séculos, e ainda rastejam nas minhas veias, crendo que são donos do que é meu. Você aperta o machado com força, tentando expulsar o som, mas quanto mais tenta, mais profundo ele penetra. Uma risada reverbera dentro da sua mente, ecoando como um trovão engarrafado. E então,
O chão treme. Do lado oposto do corredor, as paredes se abrem numa ponte estreita sobre um abismo de magma fervente. O calor aqui é tão brutal que o metal da armadura chega a chiar. As tiras de couro soltam um cheiro de queimado. A pele nos dedos lateja, a garganta arde com cada respiração. No centro da ponte, uma figura se ergue. Um anão. Não, não um anão. Não mais. O corpo está coberto por placas negras de escama. Os olhos brilham num amarelo intenso. Pupilas fendidas. Na mão direita, um martelo do clã. No peito, o símbolo do martelo de ferro, queimado, marcado a fogo. A voz dele sai distorcida, grave demais para ser natural. Você está atrasado, Durgan. Reconhece o rosto. É Balin, um primo distante, morto na invasão. Mas ele não parece morto. Ele parece corrompido. Ele ergue o martelo e as runas gravadas nele brilham em um vermelho vivo. Uma energia palpável atravessa a ponte e você sente seus músculos travarem por um instante. O suor gela. Ele me escolheu, Durgan. Agora eu sou a voz da montanha. O primeiro golpe vem como um trovão. O impacto entre os martelos faz a ponte inteira tremer. Pequenas lascas de pedra caindo no magma lá embaixo. As chamas rugem. O combate é feroz, brutal, sem espaço para erros. Cada investida de Balin deixa um rastro de faíscas no ar. Cada defesa sua arranca a dor dos braços e do ombro. Mas o que realmente derruba não são os golpes, são as palavras dele, ditas com a voz do dragão. Acorde, Durgan. Você sabe que sempre foi dele. Por um instante, o mundo gira, a visão se duplica. O calor do magma parece entrar pelos poros, queimando de dentro para fora. Vozes antigas ecoam na mente. Os gritos dos guerreiros caídos, as preces dos ferreiros mortos, o som dos martelos que já não existem mais, e no meio disso, o riso dele, o riso do dragão. Quando seus sentidos voltam, Balin está caído. O peito sobe e desce, mas a pele dele ainda pulsa como brasa. Não há tempo para respostas. O chão treme de novo. Não o tremor pequeno de antes, mas um rugido profundo, vivo, pulsante. O magma sobe em jatos pelas fendas, iluminando tudo com uma luz incandescente. E na fumaça que sobe do abismo, duas fendas douradas se abrem. Olhos, olhos enormes, olhos que finalmente te veem inteiro. Finalmente. O calor aumenta, o ar falta, os dedos do pé, a ponta dos cabelos, tudo parece derreter. Você entende, sem que ninguém diga, não há volta, não mais. O calor não é mais externo, ele queima por dentro. Cada respiração parece arrancar pedaços dos pulmões, e cada batida do coração ecoa como um tambor na sua cabeça.
O salão diante da ponte se abre em um círculo imenso, como uma caverna esculpida pelos deuses, ou melhor, pelos próprios dragões. Abaixo, um mar de magma fervente ilumina as paredes de pedra com reflexos vivos, como se a montanha inteira respirasse luz e fogo. Mas não é isso que te paralisa, é o silêncio, nem o borbulhar do magma, nem o som de pedras caindo. Nada. E então, ele fala, não pela boca, não pelo ar, dentro de sua mente. Pequeno martelo, tão longe você veio para morrer onde tudo começou. A voz reverbera nos ossos, grave, profunda, como o som de uma bigorna sendo atingida, mas ao mesmo tempo sussurra como fumaça entrando pelas frestas do crânio. E então, você tenta erguer o machado, mas o braço não responde. As pernas travam, o corpo inteiro parece afundar num peso invisível, e o mundo se parte. Você está de volta ao salão do conselho do clã Martelo de Ferro. Os brasões reluzem, as tochas queimam, e as vozes conhecidas ecoam ao redor. Os rostos familiares, guerreiros, ferreiros, anciãos, olham para você com desdém. Durgan, É seu pai quem fala, a cicatriz no rosto brilhando sob a luz. fracassou conosco. Você tenta responder, mas nenhuma palavra sai. Os olhos de todos ardem sobre você. Perdeu a forja, perdeu a honra. A cena treme, derrete, e no lugar dos anciãos, só cadáveres, corpos queimados, carne derretida, armaduras fundidas na pele. O cheiro de ferro queimado e sangue invade a garganta, sufocante. Você os deixou morrer, todos eles. Fecha os olhos, respira fundo. Não é real, não pode ser real. Mas quando abre os olhos, está no mesmo salão, só que dessa vez está sentado no trono do clã. E diante de você, milhares de anões ajoelham. Em suas mãos, todos seguram martelos incandescentes. Todos, sem exceção, têm olhos amarelos fendidos, olhos de dragão. O trono vibra sob seu corpo, como se a pedra estivesse viva. Uma força quente pulsa pelas veias, cada batida do coração sincronizada com algo imenso, oculto. Aceite, Durgan. Você não é um martelo de ferro. Você é meu. Um rugido corta o ar, não um som físico, um sentimento, pavor, raiva e êxtase, numa única onda que arranca lágrimas involuntárias dos olhos. De repente, está de volta à caverna. O magma ferve, a fumaça gira, dois olhos colossais emergem do abismo, cada um maior que qualquer portão já erguido pelo clã. Eles te atravessam como lâminas. Não olham para você, olham dentro de você.
O chão treme, rachando. Estalidos ecoam como ossos quebrando. Acorde, pequeno martelo. O sangue me pertence. E então o chão some, você cai. O corpo mergulha na fumaça e no calor, enquanto os rugidos do dragão ecoam sem fim. Quando desperta, está de joelhos na beira do abismo. A respiração falha, os músculos tremem, o suor escorre como rios. O machado ainda está na mão, mas as runas gravadas nele brilham, um brilho vermelho profundo, e, por um instante, uma dúvida cruel te atravessa. Será? Será que esse poder sempre foi dele e não seu?